quests novas, monstro novo e uma questão que a gente precisa discutir que está rolando no DDO. Fala, confradeiros! E aí, belezinha? Eu sou o Vest e hoje nós vamos estar falando aí sobre o que chegou na última atualização que entrou essa semana aí no DDO, que é a atualização de número 73. Aqui, antes da gente ir para as notícias, já deixa seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal caso não esteja inscrito e ativa o sininho aí para estar recebendo as notificações de novos vídeos aqui dos Velhos Confrades. E é claro, se você quiser ajudar aqui o canal, o Clube de Membros está ativo, começando em somente R$3. E aqui no cantinho, nesse QR Code, você também pode estar aí doando a quantidade que você quiser e ainda deixar uma mensagem pra gente aí com a sua própria voz ou com a voz de inteligência artificial. Belezinha? Bora começar aí e ver o que tá rolando. Bom, estamos aqui então no site oficial aí do DDO, belezinha? Aqui então tá aqui a imagem, né, sobre o update 73, ó. Eu já deixei meio que traduzido aqui para vocês para facilitar. A gente também tá mostrando e se comunicando aí com a galera, tá? E o nome desse update é Tavern Tales, tá? Tavern Tales tem um motivo, tá? Por ser esse nome e também tá envolvendo aí uma coisa que a galera tem pedido bastante no fórum. Lembrando a vocês que todos esses links que eu vou estar utilizando ou mencionando aqui no vídeo de hoje, como sempre, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado aí desse post. Bom, descendo aqui então, vamos ver o que eles já dizem aqui pra gente, ó. Aqui estão as notas de lançamento da atualização 73, Contos da Taverna, que entra nessa quarta-feira, dia 2 de abril, que no caso foi ontem, beleza? De nota especial, uma nova série de missões estreia. Contos da Taverna é um pacote de missões que apresenta novas missões que serão lançadas com o tempo. Tavern Tales é gratuito para VIPs e está disponível também lá no DDO Store. Cada uma das 3 missões do pacote de missões está disponível para compra separadamente na loja do DDO e você pode obter um desconto comprando o pacote de missões completo. Essas missões permanecem disponíveis após a sua estreia. Beleza? Então aqui já conta um pouquinho aí do que está entrando dentro desse pacote, que é uma coisa que eu comentei já com vocês numa das notas anteriores aí, e que também estava em teste no Lamania, né, no servidor de testes dele, que era, eles queriam vender um pacote que fosse completo aí com as 3 quests entrando, tá? Ou se você quisesse comprar apenas uma, ou 2, ou 3, comprar as quests separadas, você também pode aí desse pacote. Descendo aqui mais um pouquinho então, e essa aqui é uma parte bem legal aí, tanto para quem é VIP ou para quem é free, tá? É porque é uma quest que vai estar entrando aí totalmente de graça já logo de cara, tá? Ó, gratuito e já disponível agora. Dinosaur Crisis é uma horda de monstros dinossauros que se reúne fora de Stormreach. O que está por trás desse movimento sinistro? Aventure-se na selva para descobrir e enfrente o Etin, um novo monstro que faz sua estreia em DDO. Essa criatura foi escolhida pela comunidade durante o nosso painel PAX East de 2024 e agora está pronta para desafiar os aventureiros nessa missão. Fale com Regina Vence no post Stormreach para começar. Dino Crisis é de nível 13 e sua dificuldade heróica e o de nível 28 em nível épico. Bom, aqui nisso aqui, galera, então é uma quest que já entrou, né, no caso no jogo, né, ela já é gratuita para todo mundo, belezinha? E ela vai ter como temática aí dinossauros, né? Eu acredito que seja bem parecida com a temática que já ocorre aí em Eye of Dread, beleza? E as quests dentro... A quest, na verdade, nesse caso aqui, ela pode atingir em 2 níveis, tá? Ela vai ser a mesma quest tanto para nível 13 quanto para nível 28. Então você pode usar ela para upar tanto no nível heróico quanto no nível épico também. E o monstro novo que eles estão se referindo aqui é o Etin, que na verdade, há um tempo atrás, eles realmente colocaram aí alguns monstros para poder estarem ser feito para ser uma votação, no caso, qual que a galera queria que entrasse no jogo. Bora lá que eu vou te mostrar os 3 monstros. E aqui então estão os 3 monstros que eles já tinham aberto uma votação, tá? Lá no fórum. O Carrionete, o Devorador de Intelecto e o Etin. E justamente o Etin é o que venceu aí, que na verdade o Etin ele é um monstro aí da raça gigante e que tem 2 cabeças, né? E atualmente, se eu não estiver enganado, na nova versão do Dungeons & Dragons aí para RPG de mesa, no novo livro, ele também já tá vindo como uma raça jogável, que é bem diferente aí, né? Porque
você pode jogar, dividir com outro jogador essa mesma raça aí. Cada um vai assumir uma das cabeças. Mas vamos ver aí dentro do jogo depois, né? Como é que ele vai ficar aí. E eu tô curioso aí para poder chegar nele aí, quando eu tiver a oportunidade, é claro, de estar fazendo essa quest. E descendo aqui então um pouco mais, tá? O pacote de missões Contos da Taverna estreia dia 16 de abril. Então, nós já temos uma quest que já entrou, que não faz parte do pacote, ela é totalmente free para todo mundo, beleza? E o pacote são essas 3 quests aqui que elas vão entrar aí separadamente também em datas diferentes, beleza? Vai ter essa primeira aqui, beleza? E aqui, ó, coisas estranhas estão acontecendo na Floresta do Rei. A segunda que vai estar chegando é que os trabalhadores da cidade descobriram uma seção anteriormente inexplorada nos esgotos submersos. E a outra terceira aqui, as coisas estão ficando tensas no mercado de peixes de Stormreach. O que eu queria comentar sobre essas 3 quests aqui e que eu falei lá antes, né? Que a galera tem pedido, é que existem algumas linhas de história dentro do jogo que estão bem antigas e que não tiveram uma certa continuidade, tá? Tiveram aparentemente um fim, mas tinha uma galera pedindo para poder dar extensão na história. Uma delas, né, se referia a uma parte da história dentro da King's Forest, que tá vindo essa parte da primeira quest aqui, vai se tratar justamente disso, tá? E essa quest também ela vai estar aí numa dificuldade no nível 5 para heróico e no nível 28 para épico. As duas próximas aqui que vão estar chegando, elas vão estar aí no nível 4 e 35, então ela também vai ser no nível heróico e lendário nesse caso aqui, que acima do nível 30 já é lendário, beleza? E a outra aqui pro nível 3 ou pro nível 35. Tá? Então todas as quests que estão chegando, elas são tanto pro heróico aí, quanto pro épico ou lendário, tá? O interessante dessas duas outras que vão chegar aqui, é que elas vão estar pegando aí a história dos esgotos que ficam embaixo de Harbor e de Stormreach, né? Que seria mais no caso de Marketplace. E lá o que acontece? Sempre teve a história onde tinham os kobolds e os sarroadins ali, disputando aquele território ali, que era meio que uma briga entre os dois ali nos esgotos de Stormreach, né? E aí essas duas quests vêm para poder estar dando continuidade nessa história entre os Sarroadins e os kobolds aí nos esgotos. E aí, descendo mais aqui, nós vamos ter aí uma leva de mudanças gerais aqui, que na verdade são correções, a maioria das coisas são correções de bugs, tá? Que é normal, de qualquer atualização que venha, eles já venham corrigindo alguns bugs, principalmente aqueles que são de mais urgência, tá? Eu não vou entrar em consideração em todos eles aqui para poder... Senão a gente vai tomar muito tempo, tá? Mas como eu falei, o link vai estar aí para vocês. Mas uma coisa que eu preciso estar mostrando para vocês aqui, e que é uma atualização que realmente faz muita diferença, e a galera também pediu muito, é que os baús aqui, ó, nessa aqui, ó, os baús... E nas duas últimas raids, tá? Aqui tá como ameaças antigas e novas e Covil das Víboras, mas é o Threads Old and New e Den of Vipers, né? Que são as duas últimas raids que chegaram, tá? A galera vem reclamando muito que os baús dos objetivos secundários dentro da raid não estavam dando nada praticamente, só estava dando item aleatório, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram a botar aqui para conceder ingredientes, 100% das chances de vir ingredientes aí de crafting, né? No caso, os crafts ligados aí aos equipamentos daquela raid em específico. Quando eles falam ingredientes, espero que seja também incluído aí o Threads of Fate, né? Acredito que não, tá? Mas se vier, seria uma boa aí pra gente. Bom, e para quem também tiver interessado já de estar dando uma olhadinha, já tem aí o preview de todos os itens que estão chegando aí com todas essas quests novas, incluindo as que não entraram ainda, que vão chegar aí depois do dia 16, tá? Pode ver aqui que são todos itens aí dos níveis específicos de cada uma das quests, então vai ter quest de nível 4, de nível 3, de nível 13, tá? E os itens também vão estar chegando nesse nível. Descendo aqui, vocês vão ver que também estão as versões deles de nível já lá no nível épico e no lendário, tá? São os mesmos itens, só que escalonado pro endgame, beleza? E descendo aqui também mais um pouco, tá? Se vocês forem ver aqui embaixo, também tá aí a amostra de como eles vão ficar no seu personagem aí como outfit, né? Então, depois se você quiser, para quem gosta disso, de deixar o personagem bonito, pode depois ir comprando na loja deles lá uma forma de conseguir extrair o outfit de cada um desses itens, tá? Para poder estar aí deixando o personagem de vocês
mais bonito aí, ou mais feio, né? Tudo depende do ponto de vista de cada um. Mas tá aí, ó, só para vocês darem uma olhadinha o que vai estar chegando, tá? O link vai estar aí, então vocês podem dar uma olhada também com um pouco mais de atenção aí, caso vocês queiram. E no começo do vídeo eu comentei que tá rolando uma discussão aí nos fóruns, né, que é uma discussão até bastante importante e que eu queria trazer aqui para vocês. Então vamos lá, vou voltar aqui no começo desse update aqui, que também tá uma parte do contexto dessa discussão, tá? Que é esse parágrafo aqui, ó. Cada uma das 3 missões do pacote de missões está disponível para compra separadamente na loja do DDO. E você pode obter um desconto comprando o pacote de missões completo. Essas missões permanecem disponíveis após a sua estreia. Como eu comentei, né, antes, há um tempo atrás, aí, num outro vídeo, eles estão tentando trazer esse sistema novo aí de você poder comprar ou o pacote de quest novo, né, ou você poder estar comprando à la carte aí, cada uma das quests em separado. Mas aí, alguns jogadores vieram levantando algumas dúvidas e trazendo alguns problemas à tona no fórum, que eu acho bem pertinentes também. E lógico, né, vai atingir umas pessoas, outras não, umas vão achar melhor, outras não. Mas só para vocês terem ideia, se liga só como já está aí o post no fórum. Se liga só, Lamania Preview Adventure Bypass. Já está passando da 7ª página, já está quase abrindo uma 8ª página de discussão aí, da galera falando aí o que acha sobre essa chegada aí do formato diferente de vender conteúdo dentro do jogo. Isso pode parecer uma coisa simples aí e até interessante ao primeiro ponto de vista aí logo rápido, tá? Mas a gente tem que pensar também que existem, por exemplo, diferenças aí entre pessoas que são novatas no jogo e pessoas que são mais antigas no jogo, assim como pessoas que são free to play e VIP, ou então aquelas pessoas que também são free to play e não têm algum conteúdo X ou Y dentro do jogo. Talvez isso aí não vai afetar tanto quem gosta de solar as coisas dentro de um MMO, tá? Então se você joga sozinho, talvez isso não seja tão impactante para você. Mas como vamos falar aqui sobre um conteúdo dentro de um MMORPG, que num geral é um conteúdo feito para ser feito em grupos, né? Isso realmente ele tem um impacto aí que pode ser não tão legal aí para algumas pessoas. Se fosse levar em conta aí como já era antigamente, né? Ou a pessoa teria o pacote de quest ou ela não teria. E aí, de certa forma, seria até simples, porque uma pessoa que seja VIP ou que já tenha o pacote de quest, ela abriria o grupo e se você não tivesse aquelas quests, você não entraria naquele grupo e ponto, tá? Isso, beleza, né? Até aí tranquilo, né? Se você quisesse fazer as quests depois, é só você juntar os pontos ou pagar aí para poder comprar aquele pacote e aí você já poderia entrar em qualquer grupo aí sem ter problema algum. Agora você imagina aí num caso hipotético aí, tá? Imagine que eu tenho esse pacote de quests já todo, né? E estou montando um grupo para fazer essas quests. E aí, você das 6 pessoas aí dentro do seu grupo, uma só tem a primeira quest, 2 tem só a terceira e 1 tem só a segunda quest, tá? Então tudo espalhado. Tu imagina o quão bizarro vai ser e o quão chato é toda quest que a gente for fazer desse pacote, tá saindo gente e entrando gente, saindo gente e entrando gente. Para quem monta o grupo, tem que ficar abrindo o grupo, fechando o grupo, abrindo o grupo, novas pessoas, novas classes, e você não consegue... Cara, é muito difícil e muito trabalhoso. Fora que, para as pessoas que estão querendo se entrosar ali dentro, por exemplo, até as pessoas conhecidas, que tem esse tipo de conteúdos mais comprados de forma diferente, você imagina que é chato você ter uma pessoa contigo jogando que é teu amigo e na próxima quest ele não poder mais jogar com você. Fora questões do tipo, né? Vai ter gente falando, né? Como já tem gente falando no fórum, que, por exemplo, se você quer jogar as quests, bom, simples, vai lá e paga por elas, ou joga para poder juntar os pontos e que dane-se, tá? É simples assim. A minha opinião cara, eu prefiro da forma que estava antigamente, né? Algumas pessoas vão demorar um pouco mais para ter acesso a essas quests, porque vão precisar farmar pontos, né? Ou elas podem realmente botar o dinheiro ali dentro do jogo e tê-las de forma rápida. Eu prefiro que seja assim, porque a galera quando comprar o pacote vai estar com tudo, não vai ter esse problema todo aí de ter uma quest, o outro não ter, e fica essa bagunça toda. Porém, eu também preciso citar
que existe uma coisa positiva em cima dessa nova forma aí de venda de conteúdo do jogo, né? Que, por exemplo, se você está interessado aí, se você é uma pessoa que só está interessado em um equipamento de uma quest específica dessa que está chegando, você não precisa esperar e juntar todos os pontos para poder conseguir comprar esse pacote de quest. Você vai lá e paga, lógico, né, um pouquinho mais caro porque você está comprando a quest em separado, mas compra somente aquela quest, beleza? E aí você já tem acesso a ela, pode farmar e tudo, e que se dane. Principalmente para quem está solando, né? Você vai lá e faz o conteúdo e ponto. E até mesmo para quem vai comprar o pacote inteiro, isso também aí de uma certa forma positiva abre uma oportunidade de uma promoção bem legal no tipo que está rolando agora, tá? Você pode vender as quests separado, cada uma tendo um valor mais alto, porém se você comprar o pacote inteiro, você compra ele de forma promocional aí, com um valor um pouco mais reduzido aí, supostamente, é claro, né? Tem muita gente que vai até achar que o valor dele reduzido vai ser a mesma coisa que se você estivesse comprando aí ele inteiro antigamente, tá? Então, é só supostamente. Bom, e é isso aí então, galera. Deixa a opinião de vocês aí sobre essa discussão que tá rolando desse projeto aí, nesse projeto não, né? Nessa forma diferente de estar vendendo quests dentro do jogo, belezinha? E também comenta o que vocês acharam aí dessa atualização nova do DDoI, que seria a atualização 73, beleza? E só lembrando, se você chegou no vídeo até aqui e não está inscrito no canal, deixa aquele seu joinha aí no vídeo, belezinha? Se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo as notificações aqui do nosso canal dos Velhos Confrades, belezinha? Fui, valeu, abraço!